Olá, meus amores do oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é a professora Elaine Dark e hoje nós vamos dar início à correção da semana 4 do PET 4 e vamos dar início também, né? Nós vamos finalizar o PET 4 e iniciar o PET 5, a semana 1. Vamos com fé que isso vai acabar uma hora, se Deus quiser, tá bom? O nosso assunto é uma continuação das semanas anteriores. Nós vimos o bloqueio continental, nós vimos que Dom João teve que fugir para o Brasil com a coroa, com a corte toda, né, mais de 10 mil pessoas. Só que aí eles chegam no Brasil em 1808, mas com o tempo as coisas vão ficando um pouco cansativas, né? E aí, a partir de 1817, começam a acontecer algumas rebeliões no Brasil contra o imperador, né, contra Dom João, contra o rei Dom João, na verdade. E esse, ainda, na verdade, rei não, na verdade ele ainda era príncipe regente, ele se torna rei quando a mãe dele vai morrer, né, a Dona Maria, e aí ele se torna rei de Portugal e automaticamente rei do Brasil, porque lembrando, o Brasil agora era Reino Unido de Portugal e Algarves. Então era como se o Brasil tivesse se tornado metrópole e a metrópole virou um país à parte, tá? Gente, tomem bastante água, tá? Tá muito calor, a gente precisa se hidratar, ok? O que aconteceu? Portugal, né, a corte portuguesa veio, começou aquela movimentação toda, aquela coisa, construindo banco, teatro, um monte de coisa, museu, beleza, ok. Só que com o passar do tempo, as pessoas falaram, peraí, mas vai ficar só nisso? Nós não vamos ter mais vantagem nenhuma? Beleza, nos tornamos Reino Unido de Portugal e Algarves. E agora? Vamos deixar de ser colônia, né? Próximo passo. Só que Portugal não queria aceitar isso de forma alguma, né? Perder uma colônia que dava lucro pra caramba, nunca passava pela cabeça deles. E aí o rei Dom João, né, o príncipe regente ainda, né, Dom João, estava aqui no Brasil, e a corte portuguesa começa a exigir que ele volte para Portugal. Fala, olha, te vira, colega, volta para Portugal agora, porque nós exigimos a sua volta. Isso em 1820. E o Dom João tinha passado por uma revolta no Brasil em 1817, lá no Nordeste, né? Juntou Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba e Alagoas contra o governo de Dom João. E aí, no meio dessa confusão toda, dessa revolta, que era uma revolta extremamente justa, porque eles queriam se tornar independentes, né? Eles queriam proclamar a república deles lá em cima, um país à parte, separado. Só que, e aí, o que acontece? Dom João falou, opa, peraí, não, eu tô aqui, vocês estão achando o quê? Vocês não vão fazer um governo republicano de vocês do jeito que vocês querem, não. Eles queriam um governo republicano, liberal, né? Um governo onde não tivesse problemas com a imprensa, que eles pudessem governar de forma livre. E aí Dom João manda várias tropas do Rio de Janeiro para essas regiões do Nordeste e consegue acabar com o movimento, né? Só que aí nasce em Portugal, como eu já falei, em 1818, começa a ser mais forte, que ele já existia, aquele sentimento de, peraí, Dom João foi todo mundo para o Brasil e deixou a gente aqui, a Deus dará, e até agora não deu nem satisfação. Se vai voltar, se não vai, o que vai acontecer com a gente? Vamos fazer uma revolução. Em 1818 isso aumenta, o sentimento aumenta, né, de raiva, de revolta. E aí, em 1820, é deflagrada a revolta do Porto, ou Revolução do Porto. Por que Porto, gente? Porque Porto é uma das principais cidades em Portugal e é onde vai se iniciar essa revolução. E aí, o que acontece? Eles vão exigir que Dom João volte para Portugal. Ele tinha que voltar para Portugal, fazer com que o Brasil voltasse a ser colônia, ou seja, acabar com o título de Reino Unido de Portugal e Algarves, que ele tinha assinado em 1814. Então, ele tinha que acabar com esse título para o Brasil fazer acordo, né, pacto colonial só com Portugal, porque quando ele assina os tratados, acordos com a Inglaterra e faz o acordo e faz a transformação de colônia para Reino Unido,
ele começa a fazer comércio com todo mundo. E aí Portugal entra numa crise financeira. Além da crise política, sem ter um rei, sem ter alguém para administrar no local, o país fica também com uma crise financeira muito grande. Porque antes o Brasil mandava os produtos para Portugal e Portugal revendia para o mundo. Agora não. Como o Brasil é Reino Unido de Portugal e Algarves, ele pode vender para quem ele quiser sem precisar ir para Portugal e de Portugal ser vendido para outro país. Então, o lucro está voltando para a antiga colônia e não indo para a metrópole. Então, eles ficam com muita raiva dessa situação. E eles querem que seja eleita uma nova assembleia, né? Que o rei escolha uma nova corte, né? Para ajudá-lo a governar. Então, eram 3 coisas: voltar para Portugal, fazer com que o Brasil voltasse a ser colônia, deixando de ser Reino Unido de Portugal e Algarves, e criasse, né, montasse uma nova corte para ajudá-lo, né, na administração de Portugal. Dom João acata algumas dessas decisões. A primeira que ele acata é voltar para Portugal. E aí ele realmente tem que fazer uma nova corte. Só que ele deixa no Brasil o filho dele, né, o Dom Pedro. Ainda não rei, não era Dom Pedro I. Ele só passa a ser Dom Pedro I, imperador do Brasil, quando ele vai proclamar a independência, que não está muito longe, né? 1820, então, ele assume o cargo como príncipe regente. O pai dele já volta como rei para Portugal, porque a mãe, né, a Dona Maria, já faleceu. Então, o Dom João já se torna Dom João, né, rei de Portugal, Dom João VI, né, da família de Bragança, da dinastia dos Braganças, e o Dom Pedro fica no Brasil como príncipe regente, casado com a princesa Leopoldina, etc. E que era uma mulher de extrema fibra, né, muito corajosa, muito guerreira, que enfrentou poucos bocados com Dom Pedro, porque Dom Pedro não era fácil, né, falando dele como ser humano, tá, gente, como homem, né? Politicamente também ele não era muito fácil, não. Ele era meio caçador de confusão, né? Mas como homem ele era terrível. E aí, existe até um filme, mas ele não tá liberado na internet, então nem adianta procurar, que é um filme que chama Carlota Joaquina, que é a mãe de Dom Pedro. É um filme muito bom, só que ele não está liberado na internet. Se alguém conseguir em algum lugar, assista. Recomendo muito, é um filme muito bacana. Mas é difícil conseguir, tá bom? E aí, quando ele volta, então, Dom Pedro fica no Brasil para governar o Brasil. Nesse período, vão surgir 3 partidos políticos, tá? Que eram diferentes entre si, óbvio, né? O Brasil já nasce com um monte de partido, que eu não entendo para que tanto partido, para que tanta sigla, só para deixar a gente confuso. Primeiro vem Partido Brasileiro, é o primeiro. O Partido Brasileiro, gente, ele era formado basicamente por fazendeiros e ricos comerciantes. Eles até queriam a independência, tá? Vamos transformar o Brasil em um país independente, mas nós não vamos mudar a estrutura de governo, tá? Vamos continuar com Dom Pedro, mas independente de Portugal. Beleza. Aí tem um segundo partido, que é o Partido Português. Esse era formado por comerciantes portugueses que defendiam os interesses da corte aqui no Brasil. Eles queriam que o Brasil continuasse do jeito que tá? Ligado a Portugal, né? Do jeitinho que Dom João tinha deixado. E existe um terceiro partido, que é o Liberal Radical, que era parecido com o Partido Brasileiro, mas eles queriam que o Brasil se tornasse um país independente e republicano, tá? Ou seja, acabar com o governo de reis e ter uma república, onde as pessoas iam escolher os seus líderes. Sem rei, sem imperador, sem nada disso. Nós somos um país independente, o sonho do Partido Liberal Radical, tá, gente? Ser um país independente e republicano, tá? E claro, além de proclamar a república, eles queriam o fim da escravidão. Os outros 2 nem falaram nisso, não. O primeiro partido português, nenhuma das 2 coisas. Nem proclamar república de forma alguma, e nem independência, e muito menos fim da escravidão, tá?
Já o Partido Brasileiro queria a independência. Nada de acabar com o império, nada de acabar com a escravidão, tá bom? Pelo menos por enquanto. E aí, o que acontece? Em 1822, no dia 9 de janeiro, Dom Pedro recebe uma carta obrigando ele a voltar para Portugal. E aí, no meio daquela confusão toda, o povo se reúne na praça e fala, e Dom Pedro fala, não, peraí, se o povo está do meu lado, eu vou ficar. E aí ele faz aquela famosa frase, né? Se for para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Então, no dia 9 de janeiro, se estabelece o dia do fico. O dia que Dom Pedro começa a romper com Portugal, tá? E aí as tropas portuguesas são enviadas para o Brasil para forçá-lo a voltar para Portugal. Só que ele não aceita. E aí começam algumas disputas não físicas. Nós não tivemos guerra pela nossa independência, mas começam disputas políticas. E aí, em uma dessas ocasiões, a princesa Leopoldina fica sozinha, né, no Rio de Janeiro, com o José Bonifácio, que era o maior conselheiro, né, era o ministro-chefe, digamos assim, do governo de Dom Pedro. Dom Pedro viajou para São Paulo por causa das tropas portuguesas que estavam chegando por lá. E aí, deixa a princesa Leopoldina no Rio de Janeiro. Essa viagem de Dom Pedro faz com que força a princesa Leopoldina, porque ela está sendo atacada, né, psicologicamente, digamos assim, por cartas e mais cartas da coroa portuguesa, obrigando eles a voltar para Portugal. E ela decide então escrever uma carta para a Áustria, né, o seu país de origem, para Portugal e outros países, comunicando que o Brasil iria se tornar independente. Então, a independência do Brasil, ela nasce nas mãos da princesa Leopoldina, tá? E aí ela encaminha a mesma carta para Dom Pedro, fala, olha, te vira, colega, porque eu já avisei para a Europa e para outros países que são aliados do Brasil, financeiramente, que vamos nos tornar independentes. Então agora é tudo ou nada. E aí ele dá o famoso grito de independência, né, independência ou morte, no dia 7 de setembro de 1822. E nós nos tornamos, então, um país independente. Tem uma imagem no livro, na apostila de vocês, que eu vou estudar com vocês, bem estudada, que é uma imagem do Pedro Américo, a tela, né, do grito da independência do Brasil, que não é muito bem o que a tela diz, tá? É uma imagem meio falsa, na verdade. Mas é uma imagem que nos diz muita coisa, tá bom? Agora vamos para a correção. E aí, oitavo ano, agora vamos para a correção, né? Processo de independência do Brasil. Aqui nós temos um texto explicativo que eu expliquei anteriormente para vocês. Sobre o processo de independência no Brasil, responda. Quais foram as maiores exigências do movimento revolucionário liberal ocorrido em Lisboa e na região do Porto em 1820 em relação ao príncipe regente e ao Brasil? Tá? Aqui é a Revolução do Porto, que eu falei para vocês. Os revoltosos, está no texto, tá? Exigiam a volta do monarca para assumir o trono, convocação de uma nova corte e desejavam o retorno do Brasil à condição de colônia. Quem passou a representar a corte portuguesa no Brasil após a volta de Dom João a Portugal? E qual era seu relacionamento com o monarca? Muito pressionado, Dom João retorna a Portugal, mas deixa seu filho Dom Pedro como príncipe regente no Brasil. A resposta também está no texto. A letra C também está no texto, tá? Tudo sobre o texto. Quais eram os principais grupos políticos da sociedade fluminense, ou seja, lá na região do Rio de Janeiro, em 1822, e quais eram seus interesses em relação ao processo de independência? Primeiro, nós vamos ter aqui, Partido Brasileiro. Era formado por fazendeiros e ricos comerciantes. Defendia a manutenção dos privilégios de 1808 e, se necessário, a independência. Segundo, existia o Partido Português, formado por comerciantes portugueses e defendia os interesses da corte em recolonizar o Brasil. Eles queriam, né, que a gente podia ficar com Dom Pedro, mas que nós fôssemos
nos voltássemos a ser colônia. E por último, existia ainda o grupo liberal radical, formado por membros da sociedade urbana que defendiam a proclamação da República e o fim da escravidão. Então esse era aquele que desejava mais coisas para o Brasil do que os outros dois, tá bom? Minha caneta caiu. Pego outra. Agora nós vamos falar sobre essa imagem que eu falei para vocês anteriormente. Tá? A impressão não ficou muito boa. É o quadro de Independência ou Morte. Chama Quadro Independência ou Morte, né, do Pedro Américo. Ele foi um quadro pintado em 1888, né, 66 anos após a nossa independência. Então, não é um quadro, digamos assim, muito fiel, porque foi muito tempo depois, né? De acordo com os interesses, de acordo com os historiadores, Felice Fattarelli, Fasolari e Dr. Marcos Costa, autores da obra A História do Brasil para quem tem pressa, o famoso grito do Ipiranga não tão glamuroso como a história oficial foi retratada. Letra A. Dom Pedro estaria montado numa mula, pois estava voltando de viagem e este animal seria mais resistente. Gente, seria impossível Dom Pedro fazer uma viagem do Rio de Janeiro a São Paulo montado num cavalo. Tá? Ele não aguentaria, ele não suportaria essa distância toda. O grito, letra B, o grito teria acontecido numa colina e não às margens de um riacho. Né? Ele coloca o riacho aqui embaixo, ó, tá vendo? Ó? Mas isso não teria acontecido em uma colina, tá? Provavelmente, o regente estaria com desinteria por ingerir comida estragada. Esse é um fato que também não está retratado aqui. Quem assistiu a novela Novo Mundo viu que realmente Dom Pedro estava passando mal no dia da independência. Por estar em viagem, Dom Pedro estaria vestido com roupas comuns e não uniformes de gala. Exatamente. Todos eles, gente, vocês veem que os dragões da independência aqui, ó, estão com uniformes de gala, que é tipo assim, como se fosse vestido para festa, tá? E como eles estavam viajando há dias, eles não iam estar vestidos para festa no meio do nada, né? Eles não estavam indo para festa, eles estavam fazendo viagem. E por último, a comitiva de nobres e militares que o acompanhavam deveriam representar no máximo 14 pessoas. Não tinha esse mundaréu de gente aqui não, tá, gente? E principalmente esse povo aqui, ó, essa casinha aqui, tudo isso aqui foi criação do Pedro Américo. Diante do exposto acima e comparando com o quadro de Pedro Américo de 1888, quais são os contrastes entre a fala dos historiadores e a pintura? Muito fácil. A montaria, aqui fala mula, aqui ele está num cavalo, né? O animal é diferente. A condição física de Pedro, aqui ele está super bem. Na imagem aqui ele está beleza, mas na verdade ele estava doente. A quantidade de pessoas, aqui tem um tanto, e na verdade eram no máximo 14. E o local onde ocorreu, tá? Não é próximo a Riacho, era numa colina bem diferente daqui. Na sua opinião, por que o autor, então é a resposta pessoal, tá, gente? A que tá aqui é a minha resposta. Na sua opinião, por que o autor pintaria uma imagem tão fora da realidade da época para eternizar o grito do Ipiranga? Para demonstrar o poder e a força do imperador, o apoio do exército, a presença e apoio da população mais carente que está do lado, demonstrando que todos estavam... Eu odeio quando eu digito e sai errado. Demonstrando que todos estavam juntos em uma mesma ideia, o autor da tela queria eternizar de forma mais épica, mais gloriosa do que a realidade. Então, foi feito 66 anos, gente, depois do fato real. Então, claro que sabe aquela história, quem conta um conto, aumenta um ponto. Então, Pedro Américo quis transformar Dom Pedro num grande homem, né? Quis transformar o nosso grito de independência numa imagem extremamente gloriosa, tá bom? Beijos, até mais, fiquem com Deus, se cuidem, se precisar estou à disposição.